Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa webinar de hoje. Um webinar especial que a gente vai estar abordando sobre as eleições americanas. E a gente traz hoje um convidado muito especial, que é o nosso professor Henrique, que vai estar falando sobre o impacto das eleições americanas no comércio internacional. Nosso professor Henrique, mestre e doutorado em Ciências Sociais pela UFBA, e o nosso professor do curso de Relações Internacionais aqui na Unifax, e que sempre mostrou para a gente o amor que ele tem dentro do assunto do comércio internacional, sobre essa área. E, professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença hoje, e vamos começar. Boa tarde, deixa eu aqui abrir o vídeo com vocês, compartilhar aqui a câmera. Vamos lá. Pronto, beleza. Então, tranquilo. Todo mundo conseguindo me ver? Tá conseguindo me ouvir aí, todo mundo? Boa tarde, André, Mariana, Marcelo, Lisa, pessoal todo aí, né? Obrigado aí pela audiência, pelos alunos aí presentes, né? Pelo colega André lá do grupo de pesquisa de política de comércio internacional, certo? Mais uma vez, né? Agradecer o convite. Boa tarde, Paulo Vitor aí também, que faz parte lá do grupo de pesquisa, né? Tiago também, um aluno que, inclusive, estuda muito a questão ambiental. Eu vou até tratar um pouco sobre essa questão ambiental hoje, que eu acho que ela tem uma importância muito grande para a gente entender esses reflexos das eleições, certo? E basicamente seria isso. Agradecer ao pessoal do NERI, né, aí mais uma vez pelo convite, né, pela atenção, né, de me chamar e tudo para fazer esse webinar, né, esse papo aqui hoje sobre a questão dos desfechos das eleições dos Estados Unidos. Tinham me chamado para falar um pouco mais sobre as eleições, né, os desfechos da própria eleição em relação à disputa de Biden com o Trump. Eu não sou expert em política estadunidense. O professor Felipe já fez uma live bem interessante na semana passada, né, se eu não me engano, acho que é uma semana atrás, não sei se foi terça ou se foi quarta. Ele fez uma live muito boa, que eu acho que deve estar até gravada lá, né, no NERI, e no perfil do NERI no Instagram, está gravada lá, e eu acho que ela já traz bastante informações sobre a própria composição, o próprio ambiente de conflito e de disputa dentro da questão dos Estados Unidos, certo? Então, eu acho que isso daí já é o suficiente. Eu vou fazer algumas menções a esses aspectos, muito mais para compreender essa relação, né, dessa disputa entre esses dois países, entre esses dois partidos, né, nos Estados Unidos, e a relação com o comércio internacional. Tá? Então, nosso jogo hoje é basicamente nesse sentido. E, boa tarde, Francine. E qual é a minha intenção básica? Né? Minha intenção básica aqui é tentar, embora a gente saiba que as coisas não estão muito tão bem definidas, né, ainda, né, já está claro, né, que o Biden, né, já está as projeções e tudo, já está indicando o Biden, de fato, como vitorioso das eleições. O Trump ainda não saiu, né, ainda reconheceu, né, a vitória do Biden. Inclusive, a gente teve até recentemente, acho que foi hoje, né, notícias de que a Procuradoria dos Estados Unidos está endossando, né, o equivalente à Procuradoria dos Estados Unidos, está endossando essa lógica de Trump, de entesar em relação ao resultado das eleições. Né? E isso, de fato, só vai ficar definido quando os estados como o Arizona, né, a Geórgia, o Alasca, né, e a Carolina do Norte darem o aval mesmo e findar esse processo lá para o dia 14 ou 15 de dezembro. Né? É aí que vai ter, eu acho que talvez aí teria um outro capítulo desse processo. Tá? Mas, para além desse processo político, né, eu acho que é muito importante o peso em essas eleições é algo fundamental para a gente compreender o desfecho das relações internacionais. O comércio internacional, ele tem um locus, ele tem um papel muito importante nisso. Tá?
Então, o que eu vou falar aqui hoje? Eu vou falar com vocês qual é o papel do comércio internacional nessa perspectiva, porque o comércio internacional foi o que pesou para a ascensão trumpista e também foi o que pesou para o declínio dele, o comércio internacional. Tá? E o comércio internacional também, dentro das três grandes perspectivas, assim, né, das três dimensões, assim, macro dimensões que a gente analisa as relações internacionais, seja pela perspectiva da área da disputa da área de segurança ou da economia, que é onde estaria o comércio internacional, e a terceira dimensão, que é a questão mais da diplomacia, né, da questão diplomática. Dentro dessas três dimensões, o comércio internacional em si, né, ele tem um papel muito importante, porque ele é meio que um prenúncio a quando existe uma tendência a se aproximar, né, de um conflito, né, sistêmico internacional. Os países eles tendem a ficarem mais gera-se um maior protecionismo no comércio antes, né, como prenúncio de um conflito entre potências. Isso foi o que a gente viu no pré-Primeira Guerra Mundial, foi o que a gente viu no período no interstício das duas grandes guerras mundiais, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial, esse movimento de um nacionalismo, né, exacerbado, de um protecionismo e de uma falta de capacidade diplomática dos países em criarem instâncias multilaterais para se resolver as disputas de ordem geopolítica, disputas de ordem também, obviamente, econômica e comerciais, certo? Então, foi isso que né, gerou frições, tensões geopolítica entre os países, né? O comércio, a disputa comercial, o protecionismo comercial, ele surge como um prenúncio à tendência a uma escalada de conflito entre as potências. Né? E aí, essa que é a grande pergunta, né? Seria para isso onde estaríamos caminhando, né? Estaríamos caminhando para isso? E tem toda uma discussão hoje, né? Colocando o elemento de, ora, a ascensão democrata é justamente uma retomada, a valorização das instâncias multilaterais, é justamente uma perspectiva contrária a essa lógica do Trump, né, de esvaziar instâncias multilaterais, como a própria OTAN, como a própria OMC, a Organização Mundial do Comércio, como a própria ONU. Né? Então, a ascensão democrata seria retomada dentro dessa perspectiva. Só que e há um contexto histórico também diferente, que também é importante a gente frisar, desse contexto atual, antes o pré-Primeira e o pré-Segunda Guerra Mundial, e dentro das outras duas dimensões, se na Primeira e na Segunda Guerra Mundial a gente não tinha a ONU, não tinha nenhuma instância, na Primeira Guerra Mundial, né, não tinha nenhuma instância assim multilateral definida, na Segunda, uma cambaleante e a própria tendência ao conflito se dá, né, ao processo de deterioração da própria Liga das Nações, né? Agora não, né? A gente ainda tem uma ONU, né, instituída, e com todas as suas críticas, foi uma instituição que conseguiu garantir algo próximo, não necessariamente sempre com aspiração da Carta das Nações, né, da Carta dos Direitos Universais da Humanidade, mas parada nas aspirações westfalianas, né, de independência. A ONU ela conseguiu assistir e garantir um movimento de descolonização muito importante. Né? Então, dentro desse eixo diplomático, a gente conta não só com a ONU, mas com outras instituições, né, que trazem uma previsibilidade de um locus para se resolver conflitos e para a diplomacia ser exercida. No âmbito da segurança, a gente tem algo que durante a Segunda Guerra Mundial não existiu,
e que durante a primeira também não, que é a questão nuclear. Tem uma capacidade de dissuasão que evita consideravelmente o conflito entre as potências. A gente está aí, né, desde a Segunda Guerra Mundial, sem ter um conflito direto entre as potências. Conflitos periféricos, conflitos por guerras, por procuração, tudo bem, né? Existem esses tipos de conflito. E todo um tensionamento também, inclusive nessa agenda de negociação geopolítica, né? A questão do START, e que o próprio Biden já falou que tem intenção de renegociar isso com o Putin, né? E muito diferente do que o Trump estava fazendo, né? Tentando sair dentro dessa perspectiva. Então, observem, a gente tem esses dois eixos, né, bem diferentes daqueles outros contextos. No âmbito econômico, o que a gente tem? A gente teve um processo muito forte de interdependência econômica. Né? Um processo de internacionalização das atividades produtivas. As empresas multinacionais nunca conseguiram distribuir tanto a sua cadeia produtiva como está agora. As cadeias produtivas dessas empresas, inclusive a própria de tecnologia, que também está no centro dessa disputa hoje, né? Elas estão bem fortes, né? Estão bem consolidadas esse processo de interdependência econômica. E aí o que sobrou? Porque, assim, a proposta liberal, né, no qual teve, inclusive, uma unipolaridade dos Estados Unidos na década, né, de 90, ela começou a dar sinais de esgotamento a partir dos anos 2000. Já o mundo crítico àquela agenda dos Estados Unidos, né, com a própria queda das torres do World Trade Center apontam para isso, um descontentamento em relação, né, a essa liderança global que os Estados Unidos estavam assumindo. Mas quer queira, quer não, essa agenda, né, neoliberal, uma agenda em prol de uma homogeneização de regras, uma aposta muito grande mesmo nessas instâncias multilaterais. Criou-se uma organização mundial do comércio, em que cada país era um voto, com um sistema para resolução de controvérsias, com uma agenda intensa de redução de tarifas para se aprimorar e permitir ainda mais, intensificar ainda mais esse processo de interdependência econômica. A gente viu acontecendo durante os anos 60, durante os anos 70, 80, que se aprimorou muito durante os anos 2000. Só que essa instância, essa perspectiva econômica de interdependência, nessa lógica, né, que muitos chamam de neoliberal, ela começa a dar sinais, né, de esgotamento. Né, de esgotamento. A própria ascensão do Bush vem um pouco, né, nesse sentido. O Bush também teve atitudes muito unilaterais. A própria, né, decisão em relação à questão de invasão do Iraque, né, o travamento da rodada Doha. Então, em alguma medida, isso já vinha, né, acontecendo pelos Estados Unidos na liderança, né, contra, inclusive, uma agenda que ele mesmo, né, estava advogando a favor anteriormente. Mas aí o que acontece? Acontece que os Estados Unidos hoje é a grande reserva monetária do mundo. Né? É um canhão, né? Uma bomba igual bomba atômica. É uma grande reserva monetária dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm isso a favor dele também. O que sobrou? O que sobrou de disputa, né, de disputa mais ferrenha, né, mais exacerbada e de forma direta, o que sobrou foi o comércio. Eu não estou falando que os países não estão se preparando para a guerra ou com, né, constante preparação para o conflito. Isso é natural das potências. Né? Não estou falando que não. Mas o conflito, o processo de tensionamento que acontece, vai ser através do comércio. E por que vai ser através do comércio? Por que eu estou falando de tudo isso para a gente poder entrar nessa discussão com Biden e com Trump? Ora, o comércio, né, nessa perspectiva, vai ser o grande mote para reduzir e frear uma posição em que a China soube se aproveitar muito bem. A China ela se aproveitou muito bem desse movimento de homogeneização de regras,
de redução de barreiras tarifárias. A China se industrializou, né, lá com Deng Xiaoping, lá na década de 70, um programa, um projeto agressivo, consolidado de industrialização. Né. E os Estados Unidos, dentro desse processo, dentro desse projeto neoliberal, apostou na internacionalização da produção, investimentos externos diretos. Né? E o que isso trouxe? Isso trouxe uma queda, né, nos postos de trabalho, na oferta de postos de trabalho dentro dos Estados Unidos. Então, na medida, né, que aí você tem o Piketty, né, que escreve um livro chamado O Capitalismo do Século XXI, né, ele traz justamente isso, que você teve um crescimento econômico nesses países do centro, principalmente, Estados Unidos, na Europa, você teve um crescimento econômico, mais pessoas, inclusive na periferia no mundo, mais pessoas tiveram condições de consumo, tirou-se mais pessoas da condição de pobreza, certo? Tirou-se mais pessoas da condição de pauperização, da condição de pobreza, né, extrema, reduziu-se a questão da economia de subsistência, mas os países do centro perderam postos de trabalho. O poder de compra da classe média dos Estados Unidos e da Europa reduziu. Por quê? As empresas que ganharam com o processo, né, da globalização, dessa agenda neoliberal, essas empresas elas aumentaram o lucro delas. Os Estados Unidos aumentou consideravelmente o PIB, mas não se traduziu isso em renda para a população. Então, esse movimento de crescimento do comércio internacional, esse movimento do crescimento econômico do próprio Estados Unidos, foi acompanhado por um processo de concentração de riqueza. Certo? Foi acompanhado por um processo de concentração de riqueza. E o que isso tem a ver com as eleições? Tem tudo a ver com as eleições. Isso tem tudo a ver com as eleições dos Estados Unidos. Porque o tensionamento no mundo, né, está sendo calcado muito em cima disso. O tensionamento está sendo muito calcado, porque a questão geopolítica ela tem limites. Para entrar em conflito é muito complicado por conta da questão nuclear. Então, as coisas estão acontecendo, né, e uma das apostas dos democratas é a retomada das instâncias multilaterais para a diplomacia e a retomada dessa agenda neoliberal. Mas aí que está a pergunta do que eu quero discutir com vocês hoje. Eu vou meio que vou trazer algumas representações também aqui na geografia do voto dos Estados Unidos para falar como que isso mudou, essa questão comercial. Né? Seria, o que o Biden traz de novo? O que o Biden traz de novo? Que foi a agenda de Obama, por exemplo, que se mostrou esgotada, inclusive lá com Bush, se mostrou esgotada ao ponto de Trump ascender. O que traz o Biden de novo? O que vem de novo nisso? Essa é uma pergunta muito importante para a gente tentar entender o contexto que a gente está. Né? O Marcelo, eu não sei se Marcelo estava aqui conectado, ele me mandou um artigo muito interessante da Foreign Affairs, eu acho que ele mandou no grupo de EPI, lá de Economia Política Internacional, né? Que é justamente assim, Why America Must Leader Again? Né? Aí a questão é, será que a América, será que Biden vai ter enforcement, vai ter condições para isso? Por que a América deveria liderar o mundo? Tudo bem, uma boa conta. Né? Por que a América deve liderar o mundo de novo? Mas a pergunta é, será que tem condições? Está com problemas de resolver internamente, está com polarização interna. Muito pela questão de algo latente, crônico nos Estados Unidos, que é a questão racial. Também foi uma variável muito importante para a gente compreender, né, o desfecho da política, sem sombra de dúvida. Mas aqui, né, o meu recorte, eu não tenho nem como discutir muito essa questão, né, racial. Não tenho competência, não tenho lugar de fala para isso. Mas, na questão comercial, é o foco da minha discussão aqui com vocês. E, inclusive, dentro dos Estados Unidos, você também tem
rixas, né, rachas internos em torno de uma homogeneização para essa agenda. Então vai depender, por exemplo, da Geórgia, do segundo turno da Geórgia, para entender como é que vai ser a composição do Senado, para poder definir a política. Eu vou mostrar para vocês também o plano de governo do Biden, né? E alguns pontos importantes para a gente compreender o que traz o Biden de novo, o que ele traz que, de fato, possa trazer algo novo. Esse silêncio da chinês que Brisa está trazendo, eu estou dividindo o mundo, viu, Brisa? Dos negacionistas em relação ao processo eleitoral dos Estados Unidos, eu estou dividindo o mundo em dois tipos de liderança entre aqueles que não reconhecem. Tá? Aqueles que são submissos e que têm relações pessoais e dívidas com o Trump, e aqueles que querem ver o cirquinho pegar fogo. Por isso que a China está demorando e o silêncio dela, ela quer ver o circo pegar fogo. Enquanto que a Miss Salman, né, e Bolsonaro, a Miss Salman por conta de uma questão muito mais pragmática mesmo, né, de que teve um acordo assinado de 800 bilhões, né, de 800 bilhões, né, 800 bilhões de venda de arma, né, pouca coisa, né? Então, a Miss Salman está esperando assim, e aí, Biden, vamos sentar para renovar isso? Deve estar tendo algo nesse sentido. Né? E o Bolsonaro, não vou ficar aqui me estendendo para falar, mas a gente já sabe por que, né, tem esse silêncio. Então, esse é um grupo que tem interesses imediatos sobre isso. Já a Rússia e a China querem ver o circo pegar fogo. Porque quanto menos, né, capacidade os Estados Unidos tiver, né, de resgatar a sua posição de liderança no multilateralismo, na definição, né, das agendas, certo? Mais difícil, né, melhor será para Putin e melhor será para a China, certo? Exatamente, aí é o que Murilo está colocando aí, né? A OTAN tende a resgatar o protagonismo, né? O que impacta diretamente a Rússia. Então, ele quer, a China e a Rússia quer que demore, não quer, para ela, quanto mais ter essa polarização, crise de legitimidade das eleições, melhor para eles, porque vai demorar, né? Vai precisar de mais custos no processo de negociação do próprio Biden, para definir como é que vai ser a negociação com a OTAN. Porque a relação com a OTAN, pela perspectiva trumpista, eu já não estou nem falando mais republicano, porque parece que os caras estão submetidos a Trump agora, né? Mas aí quem vai falar melhor sobre isso aí talvez seja o professor Felipe, né? Vai ter que negociar. E aí, como é que vai ser a agenda com a OTAN? Como é que vai ser a agenda com a OMC? Né? Então, esses aí são pontos, isso são pontos importantes, e que esses caras eles não estão, né, muito preocupados. Então, voltando à questão do comércio internacional, o que aconteceu? Né? O Trump veio e acendeu as eleições com uma proposta de algo antissistêmico, com uma proposta, né, de resgatar aquela golden age do capitalismo estadunidense, né, e que ele não conseguiu entregar, ele não deu o delivery disso. Né? O Trump ele não trouxe, ele não conseguiu entregar isso. Certo? Então, esse daí é um problema sério, né? E que teve reverberações na disputa eleitoral. E também, né, como comércio nacional, tanto na disputa eleitoral, tanto domesticamente, como também externamente. Aí, quando o Trump sai, né, esvazia essas instâncias multilaterais, e na política não existe vácuo de poder, alguém ocupa. E quem é que ocupa esse espaço? Quem ocupa esse espaço é a OMC mesmo, em alguma medida. É a China, mas a OMC está travada, porque Trump não indicou os juízes, os membros responsáveis, né, correspondentes aos Estados Unidos, para compor o painel de solução de controvérsias. Né? Travou com uma guerra comercial, né? Inclusive ele alegou na OMC a questão, a exceção, e por que ele criou as tarifas, por uma questão moral, né? E que os estadunidenses não iriam se submeter à condição de trabalho chinês,
chinesa. Então, esse daí é um elemento importante. Porque a agenda liberal dos Estados Unidos, inicialmente, né, seja lá com Clinton, inicial com Clinton, de uma forma muito mais pelo hard power, já por Reagan, já vinha nessa perspectiva, né, muito mais na perspectiva de imposições de resultado, na perspectiva de imposições de comportamento, bem na perspectiva da definição do Nair do Keohane, né, em relação à questão de hard e pessoal. Né? E o Nair, nessa perspectiva de impor resultados, de impor comportamento, né, o Reagan já veio nisso. O Clinton, dentro de uma perspectiva democrata, ele já suaviza, né? E aí ele já vem na perspectiva de liderança dos Estados Unidos, na criação de agenda e no molde de preferências e interesses, né? Que aí são as duas grandes dimensões, e está mais atada pelo soft power, né? Pelo poder brando. O Bush retoma um pouco a lógica do Reagan, né? O Obama retoma a questão do soft power. A questão é que o Trump ele perde a mão, né? Ele perde a mão, ele vai romper com interesses importantes dentro do próprio Estados Unidos, que estavam conciliados com essa pauta liberal. Em nenhum momento o Bush necessariamente rompeu ou se antagonizou, né? Mas que o Trump, em alguma medida, né, quando ele critica as empresas estadunidenses que se instalam na China, né, isso traz um problema sério. E um indicador muito grande para essa questão do modelo que ficou exaurido pelo modelo liberal é a crise de 2008. Porque, assim, o modelo liberal ele teve um esgotamento e quem foi afetado de fato e diretamente são os países do centro. Porque a China, quando ela entra, ela muda uma dinâmica que existia entre centro e periferia que não aconteceu até então. Porque a China, com seus 1,7 bilhões de habitantes, né? A China, com seus 1,7 bilhões de habitantes, né? Bilhão de habitantes, ela tem um mercado consumidor pujante e, ao mesmo tempo, ela consegue ofertar produtos muito baratos por conta da economia de escala. Então, a China, ela mexeu tanto na oferta quanto na demanda. É diferente do que aconteceu na década de 70 e 80, que aconteceu a mesma coisa. Os Estados Unidos começou a apresentar déficits comerciais assim, astronômicos. Mas foi com a Alemanha e com o Japão. Só que a Alemanha e o Japão mexem com a oferta de bens, mas não mexe com a demanda periférica. E qual é a relação crônica que existe entre centro e periferia? Que eu já falei lá em EPI, já falo sempre isso aí, eu falo. Para vocês entenderem como é que é o mecanismo disso em termos políticos, né, com Trump e com Biden, que vai colocar, inclusive, limites para o próprio Biden. Eu quero saber qual vai ser a solução de Biden nesse sentido. Né? O que ele vai trazer de novo em relação a um modelo que se mostrou esgotado. Né? O que acontece? A China ela entra e ela consegue ofertar bens manufaturados que substituem a posição dos países do centro em relação aos bens manufaturados. Como o grande provedor de bens manufaturados passa a ser a China. É isso? Pronto. Mas também é o grande demandador de insumos. E quem é que manda isso para a China? Os países periféricos. Isso daí faz com que... E é uma demanda constante e latente. E aí os países periféricos não entram nas crises cíclicas comuns que existiam na relação centro-periferia quando você não tinha o fator China. Porque os países periféricos mandavam, né, commodities, aí as commodities se valorizavam, aí aquela minoria dos países periféricos passavam a importar mais, não produzia indústria manufatureira, né, passava a importar mais, e aí criava um déficit comercial que se transformaria num déficit fiscal. Foi isso aí que a gente viu durante os anos 50, os anos 60, os anos 70, os anos 80, os anos 90, um choque também de regulação, de homogeneização de regra que já inicia com o Reagan,
que o Clinton endossa, mas também utilizando muito a questão do poder branco, né? E vem nessa perspectiva. E aí o que acontece? A maior evidência para isso é o quê? A crise de 2008. O que é a crise de 2008? Eu não tenho posto de trabalho nos Estados Unidos. Como é que eu faço para manter o capitalismo? Ele funciona com base no consumo. Então, como é que eu faço para manter o consumo? As pessoas não têm trabalho aqui. Tem um desemprego e tal, né? O que eu faço? Empresto dinheiro de qualquer jeito. Então, eu empresto dinheiro de qualquer jeito para garantir um consumo. E aí você tem a crise do subprime. Né? Vai dar dinheiro de qualquer jeito. Hipoteca 2, 3 casas, hipoteca uma casa que você nem ainda pagou. Né? Para você, justamente, poder ter aquele consumo. Isso rui, né? vai gerar um problema sério nos Estados Unidos. Né? Cai no colo de Bush. O Obama vem como uma solução de um aprimoramento ainda mais liberal, de uma redução também de custos sociais, como a questão da saúde, tem uma perspectiva mais do welfare state, mas sem também romper aquela lógica da internacionalização da produção. Entra com o Obama também um momento que é importante também, que é a partir de 2013, 2014, que a tecnologia da informação, as telecomunicações ganha um outro peso na vida e no cotidiano das pessoas, né? Isso também é muito relevante. E durante esse período também a gente vai ver um bocado de reformas que vai acontecer no FMI, no Banco Mundial, na própria OMC. Várias reformas vão acontecer dentro desses bancos, dentro dessas instituições, para propor o quê? Uma preocupação com sustentabilidade, uma preocupação com questões de leis afirmativas. Né? Então, a discussão em relação à questão de sustentabilidade e de questões afirmativas, né, de redistribuição de renda, uma crítica também em relação à questão dos impostos, das grandes fortunas, isso, uma maior participação do Estado também no provimento de infraestruturas, de saúde, isso passa também a ganhar, né, um maior espaço, né, um maior espaço. Mas isso em disputa com o mercado financeiro. Né? Então você tem um déficit, os Estados Unidos ele tem um déficit comercial, mas ele tem uma entrada muito grande de riqueza por conta da questão financeira. Por conta, como eu falei para vocês, os Estados Unidos têm uma bomba monetária. Todo mundo deve, todo mundo tem dinheiro ali, todo mundo tem dólar. Então, o problema é do comércio mesmo. O problema ele é do comércio, das relações produtivas, né, reais. Quando eu falo comércio, não é só bens, também serviços. Né? Então, a questão é como garantir postos de trabalho, garantir uma renda média para uma população em que ela consiga consumir. Porque a gente sabe que antes do Covid, o mundo já estava em tendência à crise econômica e estagnação econômica. Né? O mundo já estava nessa direção. Então, se não tinha mais como o mercado crescer, não é à toa que a gente vai ver em Davos discussões nesse sentido, não é à toa que os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, que na verdade não é Prêmio Nobel, não é isso? De Economia do ano passado, foram aqueles que discutiram questões e políticas de redistribuição de renda. Porque se você não tem mais como crescer na expansão econômica, você vai ter que crescer agora no processo de redistribuição de renda. Então, o que se apresenta para o Biden seria isso. Trump veio com uma solução dentro dessa perspectiva, só que uma solução muito mais simplória, né? Uma solução muito mais imediatista, uma solução. Isso tem muito a ver com essa questão dos ciclos também, né, do Arrighi. Mas o Trump ele vem numa perspectiva muito mais simplória, né, uma perspectiva muito mais imediatista, e que a gente viu, né, desesperada, e que a gente viu em outros momentos históricos tal desfecho. Né? A gente viu o darwinismo social, né, os governos fascistas, próximos a essa lógica de uma visão autárquica
né, de fechamento das fronteiras, de garantir uma renacionalização ou de uma nacionalização da sua produção, de importar o mínimo. Né? E o desfecho foi que, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha um mosaico de não sei quantos países, com não sei quantas moedas, a Europa entregada à própria sorte, porque os Estados Unidos se esvaziou, os Estados Unidos se saiu, né? A gente diz assim, os Estados Unidos se saiu, né, de uma posição, né, de liderança, né? E aí foi esse movimento que a gente encontra, né? Um movimento de uma tendência a uma nacionalização. Aí o que acontece? Vem um Covid, vem uma pandemia que intensifica essas relações, essa tendência a uma nacionalização, que pressiona a relação entre os países, embora vai ter outras instâncias que vão por uma perspectiva de cooperação. A própria vacina da Pfizer vem na perspectiva, assim, né, de cooperação. E isso se torna algo concorrente e que dificulta ainda mais a proposta, né, do próprio Trump, né, em resgatar. Embora ele trouxe crescimentos econômicos, né, em alguns anos, a própria vacina e a própria guerra comercial com a China não traz os resultados que o Trump esperava. Né? Não traz. Os preços dos produtos ficam mais caros, os Estados Unidos não consegue resolver o problema do déficit comercial com a China, com a própria pandemia, por conta dessa dependência dentro da globalização, né, da internacionalização da cadeia produtiva, principalmente nos setores de derivados de plástico, que é muita coisa na área hospitalar, vem nesse sentido. Os Estados Unidos passa a importar, mantendo a necessidade de importar material hospitalar, né, que é um segmento específico. Então, né, isso daí bota água no chope do Trump e vai trazer dificuldades, né, para a sua reeleição. Então, se o comércio internacional foi a justificativa, se o comércio internacional foi a justificativa a Trump, né, conseguir sua ascensão, também se tornou seu algoz. Né? Também se tornou seu algoz. A gente vai ver isso em termos de mapa. Em relação aos ciclos do capitalismo do Arrighi, da destrutiva, né, do Schumpeter, a questão do Schumpeter é os ciclos de evolução que acontecem através das inovações tecnológicas. Como vocês bem sabem, né, a gente consegue produzir mais. A oferta, a curva de oferta, ela se desloca quando você tem um maior desenvolvimento tecnológico. Né? Exatamente, as crises que trazem inovações. Né? E as crises que são provocadas pelas inovações. Né? É uma coisa meio cíclica, assim, né? O pensamento de Schumpeter, ele é cíclico. Né? As crises trazem inovações e as inovações também provocam crises, né, produtivas. Né? Sim, e aí você tem o Covid intensificando a relação comercial pelo e-commerce, né, e por aí vai. E a gente tem também a questão, né, dos ciclos do capitalismo do Arrighi, né, que essa, em alguma medida, com essa questão do Schumpeter, que o Murilo falou, e que o Murilo pode até discutir mais isso mais para frente aí. Mas eu acho que essa questão de a gente centrar e entender o comércio internacional como um ponto importante para compreender a ascensão e a queda de Trump, esse que é o meu argumento básico, né, que é para mim, o comércio internacional é um ponto importante, para além da questão racial, né, que eu acho também tem uma dimensão fundamental para compreender e explicar esse fenômeno, principalmente o declínio de Trump. Né? Mas eu estou colocando aqui, meu foco, meu recorte seria no comércio internacional. E a outra dúvida que eu quero discutir com vocês é essa questão do que o Biden traz de diferente. O Biden traz de novo, né? O que ele traz aí de diferente para a gente, que a gente pode entender como algo inovador, algo diferente. Tá? Então, seria nesse sentido. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, né, o mapa das eleições, do resultado, que vocês já estão cansados de ver esse mapa. A gente vai ver ele de uma perspectiva comparada. Tá? Lembrando que tudo que a gente está falando aqui é algo muito mais pautado, né, em uma suposição, né? A gente não tem um afastamento histórico, a gente também não é historiador, analista de relações internacionais, né? Um pouco assim mesmo, né? Um pouco de
pouco de Nostradamus, essa coisa assim, mexe um pouco com essa lógica aí mexe um pouco com essa lógica de especulativa, né? Mas é assim que vive a política. Então, o mapa que a gente tem, né, é justamente esse, né, a questão da Geórgia que está ainda para definir, está indo para o segundo turno. Carolina do Norte que não finalizou a contagem, né, Arizona e o Alasca. Mas, para além disso, o que eu quero falar? Eu quero falar de questões de região, né? Tem um amigo meu que ele fala que Estados Unidos não é um país só, né? A gente sabe disso, o próprio nome, Estados Unidos, e a sua lógica republicana, né? Que chega ao nível do condado, definir a forma como vai se eleger um presidente. É muito mais, né, um país muito plural, né? Ainda mais de uma dimensão continental como os Estados Unidos. Mas o que é interessante a gente ver aqui? Entender que essa parte que o pessoal chama do Rust Belt, né? Do Rust Belt, significa aquela região voltada para atividade industrial, produção de manufaturas, né? E Stepton, né, a região lá da Pensilvânia, junto com Filadélfia, que votaram a favor de Biden, né? Stepton, aquela cidade daquela série, né, famosíssima, que é aquela série The Office, a versão americana. Só lembrei deles, né, que fica lá na Pensilvânia. Essa região, ela é uma região, né, que é uma série que faz muito sentido, porque a questão do papel mesmo está acabando, né, nos Estados Unidos. A lógica do uso do papel estaria acabando, né, bem como muitas das outras atividades industriais que estão nessa região, né, a região do Rust Valley, certo? Essa região, ela era tradicionalmente democrata. Ela foi uma região muito importante para a gente compreender esses processos do comércio internacional. Porque foi ela que virou, né? Ela que virou para Trump, lá com Hillary. Né? O professor Felipe falou sobre isso. Isso tem a ver com a questão do comércio internacional. E Trump virou justamente com essa expectativa de dar um freio a essa lógica neoliberal de internacionalização da produção, porque estava acabando com o trabalho. Sendo que, como o Ronaldo e como o Murilo falou, que a questão é muito mais dentro de relações estruturais do próprio capitalismo, né? Da questão das inovações, né, da destruição criativa. Né? Passa mais, né, para além disso, além também do próprio processo de competição, né, e que a China foi muito eficiente, né, nesse processo. Aqui, tradicionalmente, né, que é o Sun Belt, né, que é a região do oeste, né, a região da costa oeste, da Califórnia, Vale do Silício, Oregon, Washington State, Nevada, tradicionalmente ele é democrata, né? E essa região vermelha, né, com exceção, mas também, em alguma medida, a Flórida faz parte, mas essa região vermelha é justamente a região tradicionalmente republicana, e que é a região do vale, da bacia do Mississippi, né, que são vários rios que constituem aí o Mississippi, o Rio Missouri, o Rio de Illinois, são vários rios que marcam essa região. E essa região é o que a gente chama, né, do Middle West, e a região onde tem predominância da atividade agrícola, extrativista, também do carvão, né, que foi uma base eleitoral importante para o Trump, que ele também não conseguiu entregar. A questão do carvão tem a ver com essa proposta do Biden, né, ainda lá na perspectiva do Obama, da questão ambiental. E a questão desse vale do Mississippi, né, a bacia do Mississippi, essa característica, né, protecionistas agrícolas, extrativistas, subsídios para a questão da produção do aço, do milho e tal. Então, essa região ela é tradicionalmente republicana, né? E essa região seria uma região tradicionalmente democrata e essa tradicionalmente democrata também, né? Mas ela que é a região mais de pêndulo, é o que altera, né, nesse sentido. E o que a gente viu, né, dentro desse processo? A gente vê, né, e que tem a ver com essa questão da pauta, e se não tem muito bem definido isso, a gente vai ver lá aqui, ó, né,
Kerry e Bush. Ó, belt. Mas a gente tem Ohio e Indianápolis. Indianápolis também, Kentucky como republicano. Né? A gente vai ter também, aqui a gente pegou ali do Kerry e do Bush, né, que o Bush ganha a reeleição. Obama versus McCain. A gente vê aqui os democratas retomando a sua posição. O Colorado e o Novo México é um oásis aí dentro dessa bacia, né? Obama versus Romney, né? A gente também vê assim essa predominância, né, desse padrão. E finalmente, né, finalmente é Clinton, e aí perde, que é a Hillary Clinton, né, dentro daquela lógica de Obama, dentro da lógica liberal, né, o Rust Belt, né, ele pende para isso. Isso tem a ver com a questão, né, do comércio internacional. Vamos ver aqui que teve muita mensagem, né? Paulo Vitor vem falando, né, das próprias instituições multilaterais, não deixando também de ter o papel relevante aos que já estão consolidados, como mencionado. Isso. A Geórgia vai para uma segunda votação apenas no Senado, isso. Então, a legislação própria tem 2 vagas em jogo. Exatamente. Isso pode mudar, né, pode acabar gerando 50-50 na questão do Senado. É o argumento da necessidade de reinvenção do próprio sistema, né, que o Murilo estava falando ali. Com o Texas democrata, em alguns anos a eleição acaba pendendo mais aos democratas. O Texas, Ohio também, né, sempre teve uma posição também importante, decisiva, né, dentro desse mapa eleitoral. Mas minha questão aqui não é discutir em si o mapa eleitoral, né, a geografia do voto em si. Porque isso, né, Felipe falou bem na live e tudo, né, não é isso. Isso daí está falando com a questão do comércio internacional. E qual é a dificuldade? Primeiro, né, por que esse mapa, né, de Trump com Hillary Clinton representa algo importante para o comércio internacional? Porque Trump, tentando dar vazão a essa base eleitoral, o Trump ele vai ser mais protecionista, não somente onde os Estados Unidos tradicionalmente é protecionista, que é nas atividades de extrativistas, como também no setor agrícola, mas também os Estados Unidos passa a ter uma atitude protecionista no comércio de produtos manufaturados, porque Trump estava preocupado justamente com essa perspectiva. E dentro de uma lógica de definição da política externa, né, que aí você vai ter vários autores trabalhando com isso, o próprio Murilo de Carvalho, né, o próprio Kissinger, que a gente está falando lá no nosso grupo de pesquisa, que o professor Murilo faz parte, que o André faz parte, discutindo que sempre nos Estados Unidos teve uma disputa interna, né, numa definição da sua própria política externa. Naquele grupo que é mais isolacionista, e os republicanos têm uma maior aproximação, é aquele grupo que está mais próximo a herdar aquela lógica, né, do Pacto de Westfália, né, da criação de instâncias e de locos para a resolução de problemas com base na diplomacia, nas negociações, né, na difusão da democracia, da não intervenção. E esse daí também é um movimento importante, e que o Trump, né, como em outros momentos históricos, não só nos Estados Unidos, mas principalmente no mundo, quando há um momento desse, né, de choques estruturais nas relações internacionais, e quando uma potência, né, quando um hegemon, uma grande potência, se sente, né, acuada, ou quando uma grande potência ela se sente, né, interpelada por um país, né, por um ketchup ou por uma outra potência, que no caso é a China, ela começa a romper as próprias regras que ela cria, né, e ela, né, vai ter atitudes mais unilaterais. Então a gente tem essa dinâmica, né, estrutural. E o Trump ele embarca numa lógica de um nacionalismo, de uma autarquia e de um esvaziamento das instâncias, né, multilaterais. Porque essas regras não estavam mais atendendo
ela gerou um esgotamento. Os Estados Unidos não estava conseguindo crescer economicamente mais no patamar que estava crescendo nos anos 90, nos anos 2000, e pior ainda, além de não estar crescendo naquele patamar, vai ainda por cima, dentro de um problema estrutural, né, da própria internacionalização da produção, os Estados Unidos perde postos de trabalho e o nível de pauperização da sua população. É nesse ponto, né, nesse movimento, essa geografia do voto, a geografia do voto, ela representaria, né, dos Estados Unidos nesse momento, em que o Trump ganha de Hillary, vai, né, dentro do recorte do comércio internacional, vai ter essa conjectura, né, vai levar a isso. Quando a gente pega, né, o resultado agora, né, já é diferente. A gente ainda vai ter a Geórgia, que era um estado, né, principalmente o condado de Atlanta, também tem uma outra série que fala sobre isso, Atlanta, né, mas aí que tem a dimensão da questão racial muito mais preponderante, né, e que vai ser um estado aí decisório, de decisão também, né, para compreender o desfecho dessa eleição. Mas aí já é uma questão interna, né? Não está necessariamente vinculada com essa questão do comércio internacional. A questão é que a guerra comercial iniciada por Trump, as atitudes dele de esvaziamento das instâncias multilaterais, né? E a questão do Covid não trouxe os resultados ao qual o Trump falou que traria, principalmente para o pessoal aqui, né, do Rust Belt, certo? Então, isso daí vai trazer, né, essa mudança, é o que eu vejo aí, é o impacto do comércio internacional. E aí agora a gente vai ter que ter um revés, né, do que o Biden vai trazer para a questão do comércio internacional. Como é que os Estados Unidos iria reagir, né? E aí está aquele artigo que o Marcelo colocou, por que os Estados Unidos deve liderar? Mas como é que os Estados Unidos vai liderar? Primeiro que você vai ter instâncias que já estão ocupadas pela China, então os Estados Unidos vai ter que reaver essas posições, o que vai gerar, sim, custos para a própria China. Vai ter que ter um processo de, né, um resgate também com as próprias relações com a Europa. A gente, né, eu mandei até uma notícia para vocês, que a União Europeia acabou de trazer sanções alfandegárias aos Estados Unidos por conta da disputa entre a Boeing e a Airbus, né? Então, e as relações também, né, estão em alguma medida desgastadas em relação, né, aos Estados Unidos e à União Europeia, né, muito por conta das consequências das atitudes, né, unilaterais, né, que o Trump trouxe. Então, como é que isso tudo vai ser resolvido ainda por cima, né? Eu estou colocando é que a tarefa de Biden não é uma tarefa simples, porque ainda por cima ele vai ter que negociar isso dentro do próprio Estados Unidos. Não bastasse toda a conjectura desfavorável internacional, internamente é um movimento, uma conjuntura de uma polarização, né, de muita expectativas, né, muitas expectativas em relação à capacidade dele, né, em resolver consensos e conciliações, e momentos e pontos de muito antagônicos de negociação. Porque se a gente falar, o Biden vai numa proposta mais forte de resolução de questões de uma agenda mais neoliberal repaginada, né? Mas a agenda neoliberal ela vai ter inconsistências, né, com uma agenda mais social-democrata, né, de gastos públicos, né? Vai ter uma questão de inconsistência da tributação do pessoal de Wall Street. A gente viu aí que o mercado vem reagindo bem, né, a essa vitória de Biden, bem, né? O mercado, né, sempre teve uma relação talvez mais tensa com o próprio Trump, principalmente as empresas que têm essa questão de uma internacionalização da produção e tudo, né? Mas como é que isso vai ser resolvido? As taxações das grandes fortunas, né? A questão também dos subsídios agrícolas
e da atividade extrativista nos Estados Unidos. Como é que o Biden vai resolver isso? Isso vai ser resolvido com o projeto dele somente nos setores de economia sustentável? O Biden está com um projeto aí de 2 trilhões de dólares para mudar a matriz energética, deixar a matriz energética limpa dos Estados Unidos até 2050. Mas isso afeta interesses fortes, como, por exemplo, o próprio petróleo de xisto, e quem desenvolveu isso foi o Obama. Quem abriu a questão da extração do petróleo de xisto foi o próprio Partido Democrata. Então, quais são os limites e o que de fato o Biden pode trazer, né, de novo? Então, dentro da agenda neoliberal, a gente mostra, né, um esgotamento estrutural. Um esgotamento estrutural. Esse processo de interdependência econômica, como é que você, né, vai subverter uma ascensão de uma China dentro do comércio internacional, uma competitividade que a China tem, né? Como que você vai subverter essa competitividade que a China tem, não sendo protecionista? Tudo bem, vai investir nos países ali próximos à China, como o Vietnã, né, nas relações, na sua teia de coalizões, né, que o próprio Robert Zoellick falou, né, que participou muito do Partido Republicano, e um dos pensadores da ALCA, né, vai ter ali a Austrália, o Japão, né, a Coreia do Sul como grandes parceiros, mas mesmo assim, né, você tem limites. Limites porque os países não estão encontrando, né, mais vantagens em gerar concessões na redução de barreiras comerciais, como foi o que aconteceu durante os anos 2000. Teve esse esgotamento das relações multilaterais. Né? E aí, onde é que estaria isso? Certo? É esse que é o grande ponto, né, que eu queria colocar para vocês. Né? Onde que a gente pode enxergar, onde que, de fato, o que o Biden pode trazer de novo. Né? Aí aqui vocês podem, né, eu vou colocar esse link para vocês, darem uma pesquisada, uma explorada nesse link, é o link do plano de governo do Biden, né? Aqui é quando ele fala da questão da América Central, né? A questão dos imigrantes, os pilares da política externa dos Estados Unidos, a questão de restabelecer a liderança estadunidense, né? A política externa. Aí a gente vê aqui, eu acho que um grande ponto em relação a ele é essa questão da mudança climática. Se vocês entrarem nesse tópico aqui do plano de governo dele, parece que é um dos grandes pilares, né? Então, o que mostra assim, que o Biden pode trazer de algo forte dentro e que afeta a economia política internacional, que afetaria, né, o comércio internacional? Eu aqui, lá no começo da nossa fala, estou colocando que o comércio internacional seria o grande locus, né? O grande locus para reduzir o tensionamento global, já que, como outros momentos históricos, a gente vê o comércio internacional como um prenúncio para um conflito. Né? E o que seria, né, nesse sentido? Essa questão ambiental. Então, a questão ambiental ela tem um peso importante para o Biden. Vai depender muito desse processo de negociação entre os republicanos e os democratas, né, internamente, e externamente seria usado, né, pelo Biden dentro de uma lógica tanto no nível de hard power, né, de definição de agendas e de moldar preferências. Com isso, né, o Brasil seria um dos países que estaria, né, na lista ali, estaria na cabeça, né, dos países que iriam sofrer críticas, que iriam sofrer, né, ações por parte dos Estados Unidos. Então, há um ponto nesse sentido. A China, nesse sentido, vem melhorando muito. Stephanie, que foi da primeira turma do curso de Relações Internacionais, orientada pela professora Rafaela, falou justamente disso, de como que a política, a participação da China no regime internacional da questão ambiental mudou muito. A China vem mudando a sua matriz energética, vem limpando a sua matriz energética, né, e vem aprimorando a sua posição em relação à questão ambiental. Né? Vem ocupando, inclusive, espaços decisórios importantes, né, tanto na questão da agenda do aquecimento global, quanto também
na agenda da questão, da questão energética e da questão ambiental, né, de resíduos e por aí vai. A União Europeia estaria alinhada a essa lógica, né, que Biden traria, e também iria criar barreiras comerciais para países em que não se adaptassem a isso. Então, isso traria uma legitimidade, né, para um exercício do Biden, né, forçar dentro de uma perspectiva assim, já de hard power mesmo, de impor, né, resultados, né, na perspectiva dele impor comportamentos, certo? Então, essa questão climática, né, essa questão ambiental e climática, ela seria um ponto importante, né, que a gente vê como um modelo nesse sentido. E aí teria, né, programas de financiamento, programas de agenciamento, isso também pode ser um ponto importante para os alunos de relações internacionais, né, se essa agenda de fato vingar em termos externos, né, porque vai pipocar investimentos nessa questão de limpeza de matriz energética, de infraestruturas mais sustentáveis, de tecnologias mais sustentáveis. Então, o Biden vai trazer isso, já que o Trump, né, ele correu essa perspectiva. E um outro ponto é a questão das leis mais, da perspectiva mais dos direitos humanos, dos direitos sociais, da questão da reparação social, né, em termos raciais, principalmente, né, pela própria Kamala Harris. A gente já vê algo nesse sentido, né, e parece que a agenda neoliberal ela meio que vai se resumir a isso, né? Não que seja pouco, né, essa questão ambiental e essa questão mais de reparação histórica, reparação social. Não que isso seja pouco, mas vai encontrar, né, empecilhos. São dois pilares de agendas que a gente vai encontrar que vai ter um ponto que vai marginalizar países como a Rússia, em alguma medida a própria China, que vai entrar dentro dessa lógica mais social a questão dos direitos humanos, né? Então, o que a gente vê, o que se configura, né, a resposta, né, o mote, né, a direção da liderança de Biden dentro da agenda internacional seria nesse sentido. Eu acho que, por conclusão, seria isso, né? Entender que o Biden, né, o comércio internacional como um grande mote, um grande ponto, né, para a gente compreender essas eleições nos Estados Unidos, e também entender que há limites, né, e que se questionar, né, até onde, o que o Biden pode trazer de novo. Aí a gente faz as perguntas, eu já também me excedi muito, falei até demais, né? Espero que eu tenha contribuído com o pensamento de vocês. Paulo Vitor que fala que a Europa já vem enxergando essa agenda ambiental como algo fundamental, não por ser algum tipo de salvador do mundo, mas por vantagens econômicas e comerciais mesmo. Exatamente. Essa questão ambiental, né, ela funciona muito como dentro da perspectiva do Rajun Cheng, né, de você subir a escada e depois chutá-la, né? Então, essa questão ambiental, ela vem muito nesse sentido, né? Ela cria barreiras, cria condições, ela molda preferências, interesses, impõe resultados, impõe comportamento. É uma forma, né, dos países do centro recuperarem aquela posição, né, e interpelar uma Rússia, né, também interpelar uma China em relação a isso. Então, o que a gente espera é um maior alinhamento nesse sentido. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil por conta da conjuntura doméstica que o Biden vai enfrentar e de custos adicionais que ele vai ter num processo de negociação, por exemplo, numa coalizão com a própria União Europeia, que, embora tenha esse alinhamento de pensamento, mas que muita coisa, né, foi deixada de lado, né, principalmente na questão da área de segurança, principalmente na própria questão da Organização Mundial do Comércio, né? Isso aí, como é que ficaria, certo?
Mas dentro da perspectiva, obrigado Amanda, obrigado Marcelo, Paulo, Carolina, obrigado mesmo. Mas dentro da perspectiva do Chang, a Europa deveria se abster dessa responsabilidade também, não? Mas eles também estão dentro dessas políticas de certa forma. Isso, eles já se abstiveram, né, durante um bom tempo, certo? E há um outro ponto também, né, que eu esqueci de falar, o terceiro pilar, que vai ser a questão da tecnologia, né, das telecomunicações. Isso também vai ter a questão dos direitos humanos. Então a gente pode enxergar aí, né, isso não vai mudar, né, algumas coisas, alguns pontos assim da política externa não vai ter como mudar. Né? Mas como é que vai ser argumentada, né, legitimada é que vai ser a diferença. A via de legitimação do Biden em relação a um tensionamento com a China vai ser de uma forma diferente. Então vai ser pela perspectiva ambiental, pela perspectiva das questões sociais, pela perspectiva da questão dos direitos civis, humanos, a questão da individualidade, né, em relação ao próprio 5G. Então, podem esperar, né, muita coisa, muito embate, né, dentro dessa direção aí. O Ronaldo está falando que acredita que no final do século XX essa teoria foi um point, mas da última década para cá, a Europa tem tentado, através do Parlamento Europeu, uma certa coesão dentro dos países membros, responsabilidade de metas de consumo sustentável, manutenção de direitos humanos. E isso, inclusive, esse é um dos principais, Ronaldo, muito bem colocado. Inclusive, esse é um dos principais pontos de tensionamento na negociação entre União Europeia e Mercosul. Né? A União Europeia ela teve que dividir em dois o acordo, deixando o acordo comercial muito mais simples, né? Porque essas questões ambientais e de direitos humanos não passaria somente pela Comissão Europeia, mas teria que ser ratificado internamente pelos países. Né? Então, teve toda essa perspectiva assim. Diga, Murilo, por favor, meu caro, me presentei aí com sua participação. Pelo contrário, eu vou entrar só para parabenizá-lo mais uma vez. Fantástica a sua explanação, Henrique. Aprendemos muito, né, com seus comentários, suas análises. De fato, enfim, muito bom mesmo. Webinar fantástico. E, obrigado. Enfim, eu queria colocar algumas considerações para a gente não só eu e você analisarmos, mas para todos debatermos, né? É o seguinte, né? Qual seria a estratégia, de fato, para os Estados Unidos inicialmente? Segundo direcionamentos bem embrionários ainda de Biden, o caminho dos Estados Unidos seria resgatar o protagonismo, né? E aí esse resgate de protagonismo vem também numa base de uma inserção maior, uma inserção mais presencial, e aí por isso que eu falei lá no início sobre a OTAN, né, que, enfim, tanto a Alemanha como a França estão meio que vibrando, né, com essa vitória de Biden, porque tem um fôlego, né, nessa contenção, né, nessa ascensão totalmente russa, né, nesse cinturão aí que era a antiga, né, cortina de ferro. Mas, enfim, esse resgate de protagonismo vai impactar nas relações no Oriente Médio, principalmente, né, a Rússia saiu como grande vitoriosa, né, na guerra da Síria, digamos assim, apesar de que, né, dentro desse contexto de guerras irregulares, a gente sabe que não há vitoriosos, né, enfim, mas novos direcionamentos, novas perspectivas vão se desenrolar, muito provavelmente, dentro dessa volta, né, de uma postura mais proativa dos Estados Unidos na região. Tá? Então, em termos de Europa, em termos de Oriente Médio, em termos de relação com a Rússia, principalmente, eu acredito que haja isso. Segundo, né, no final do governo Obama, o projeto muito quente, né, era o TTP. Né? Então, o Tratado Transpacífico era um cinturão comercial para meio que conter, né, o avanço chinês no Pacífico. E esse TTP, ele foi, enfim, enterrado por Trump. Isso foi muito claramente alardeado na própria campanha de Trump, né, como uma possibilidade de impactar na economia americana, né, e de afetar nos empregos dos estadunidenses. Mas Biden, apesar de não ter falado especificamente do TTP, mas ele reforça que ele vai tratar essa questão com a China, que não é uma política de governo, é uma política de Estado, né, como a gente já discutiu. Enfim, acho que foi até Paulo Vitor que reforçou isso numa das nossas reuniões da IC. Então, essa política de Estado, ela vem com a base para restabelecer
alianças, base de parceiros comerciais, ou seja, vai ser muito numa condução não diretamente com a China, mas de uma guerra indireta através de reforço de uma posição comercial. O TTP é um bom exemplo. Provavelmente não vai aparecer com o mesmo nome, mas algo semelhante deve pintar nesse sentido, né? E só aí que teria demanda, de fato, de você repensar, né, estruturalmente, né, o sistema capitalista como um todo, né, o sistema econômico mundial como um todo. Porque quando a gente falou em alguns momentos de Arrighi, né, de Schumpeter, Arrighi fala que esses ciclos, né, do capitalismo, né, eles oscilam entre crises, reinvenções, o capitalismo funciona dessa forma. Mas que a tendência desses ciclos começassem a encurtar bastante, é o que a gente está vendo agora. Né? Esses ciclos estão muito mais apertados, as crises estão muito mais próximas uma das outras, né? E a necessidade de reinvenção ela é cada vez mais urgente dentro dessas crises. A gente vive um problema, né, estrutural, de fato, né? Uma crise estrutural, não é uma crise meramente econômica, é uma crise estrutural, de fato, de que é preciso novas formas para o sistema capitalista se erguer, né, se reformular de alguma forma mais longeva. Então, eu acho que pensando em direcionamentos, eu acho que o passo a passo seria esse mesmo, né, para pensar agora como é que os Estados Unidos vai sustentar a sua posição como hegemon, né, dentro desse caminho, né, dos democratas. Isso vai depender também, porque em 4 anos a gente sabe que é muito pouco, 8 anos também é muito pouco numa possível reeleição democrata, enfim, muita coisa pode acontecer. Mas é isso, né? Acho que a grande questão está, né? Como serão esses passos e como efetivamente isso vai se desenrolar, né, na prática, e os retornos que os Estados Unidos vai ter em relação a isso, porque é meio aquela questão, né? Combinou com os russos, né? Na verdade, no caso seria combinou com os chineses, você vai, né, jogar seus, né? Você vai mover suas peças, mas o outro também vai mover. Então, isso, é um jogo muito orgânico, né? Então, a graça da nossa área, né, é que, enfim, essa empresa sempre vai nos alimentando a aprofundar mais determinado tipo de tema, né? Mas eu vejo que o caminho vai ser muito por esses 3 pontos, os 2 mais claros e o terceiro uma incógnita. Não, então, essa questão do TTP, né, o TPP, que foi traduzido, eu esqueci até de falar, mas foi um ponto que o Obama trouxe, né, justamente como um processo de isolamento da China, só que isso pegou muito mal por conta dessa questão do Make America Great Again, que é aquele problema estrutural dos Estados Unidos. De tipo assim, como é que eu vou superar essa condição? Se eu aposto na internacionalização da produção, porque o TTP é isso, é uma internacionalização da produção, só que é offshore. Uma produção, não deixa de ser uma produção offshore. O americano entende isso como o quê? Ele entende isso como algo, vixe, vou continuar sem meu trabalho, que negócio é esse? Então, trazer esse nome seria um problema seríssimo para qualquer candidato ali nos Estados Unidos, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é uma forma, né, de você afagar as grandes empresas que movem o capital estadunidense, o grande afluxo de capital, seja investimento em termos de bolsa de valores ou como remessa de lucro recebida do exterior. Então, assim, tem esse peso importantíssimo, né? Lá no processo das eleições, quando recebe recursos, né, para a campanha, tudo isso, né? Tem esse peso. E, ainda por cima, tem uma necessidade de negociar com a base, que também é algo meio antagônico. O Trump veio com a proposta de rompimento com essa lógica de internacionalização, não resolveu. O que o Biden está trazendo? Ele está falando nem tanto, nem tão pouco. Né? Não é isso que ele está colocando? Porque, assim, se você esvazia as instâncias multilaterais e as relações de interdependência econômica externa, você vai dar espaço para o outro fazer. E foi o que a China fez durante esse tempo que o Trump entesou a guerra comercial. Então, esse daí é um ponto importante. E é um ponto, né, Murilo, como você colocou, de limite estrutural, é um limite estrutural do próprio capitalismo, bicho. Né? Que você, à medida que você internacionaliza a sua produção, você reduz postos de trabalho, mesmo você mantendo uma entrada de capital.
Porque os Estados Unidos ele vai manter uma posição muito forte de hegemon por conta da sua capacidade monetária. E é um PIB per capita que a China não chega nem perto. Né? Então ele vai ter que sentar mesmo, como você falou, negociou com os chineses. Então os Estados Unidos vai ter que se redesenhar, como a gente discute lá no grupo de pesquisa com a questão do livro do Kinsinger, né, a ordem mundial, como que ele traz essa entrada, né? A grande crise que a gente está vendo mesmo é a entrada da China nesse sistema internacional e ela ficou há tanto tempo isolada. Então esse é um ponto em que Biden vai ter que ver como é que ele vai lidar com isso. E saber lidar com isso na medida em que ele não perca apoio internamente. Porque a gente viu que via o comércio internacional, embora foi a ascensão de Trump, foi também o seu algoz. Né? Obviamente que você tem essa questão racial, que é importante de que seja discutida, mas também foi o seu algoz. Foi o seu algoz por quê? Porque ele não entregou, em alguns estados, não entregou o que ele prometeu. Crescimento econômico, que a guerra comercial iria trazer reprodução, a nacionalização da produção. Isso, de fato, não aconteceu. Então, esse daí é um ponto importante. O Arrighi, além dele falar desse processo cíclico, né, e que a gente está vendo dentro dessa relação entre dimensão entre tempo e espaço, né, obviamente que quando você encurta o espaço com as inovações tecnológicas, é a minha área, né, que vocês sabem, a área de transporte, ela tem essa função. O transporte em si, o transporte na sua essência é isso. Ele traz uma fusão entre o tempo e o espaço. Quanto mais o transporte se desenvolve, ele consegue deslocar a matéria no tempo mais curto, né? E assim aproxima os espaços. Né? E aí isso daí gera esse encurtamento cíclicos que o Arrighi traz. Só que o Arrighi, e aí que está uma questão com a questão, porque o Arrighi também trabalha com tempo e espaço, né Murilo? Ele trabalha com o espaço no sentido de que, dentro dessas crises cíclicas, existe geograficamente uma liderança. E um mundo com a tal interdependência que a gente tem, com a interdependência tão forte como a gente está agora, uma tendência, né, uma globalização, então, onde é que estaria isso? Está na China mesmo, a liderança disso? Esse novo ciclo? E se o ciclo ficar muito acelerado, isso vai ganhar um tempo, vai acabar se espalhando em termos espaciais, essa questão, né, dessa hegemonia. A hegemonia de Arrighi é assim, né? Em função do tempo e do espaço. Em um determinado período, uma determinada região, ela exerce uma hegemonia. Né? O Biden entende a importância dos acordos multilaterais. Ele já comentou sobre a reforma do Acordo de Paris, por exemplo, exatamente, em relação à questão ambiental. Exatamente, ele tem apoio a essa questão multilateral, ele tem essa tendência, muito bem, Bruna ali falando disso. O Biden ele tem essa busca pelo resgate, né, pelo resgate multilateral, né, sem dúvida. Mas a questão, Bruna, é que para você, inclusive, efetivar a questão multilateral, você precisa de consenso interno, porque vai ter uma pressão agrícola internamente, para manutenção de protecionismo agrícola. E aí como é que você vai entrar? Os países periféricos, a relação com a própria China, a negociação com os países asiáticos, com a própria Europa, se os Estados Unidos mantiver uma posição protecionista. Né? Então, essa multilateralidade, ela depende também, né, dos ganhos que vão ser ofertados, né, em relação às concessões que os países tenham para que a multilateralidade, de fato, ela funcione. E como a gente sabe, né, acordos e tratados têm limites. Acordos e tratados eles têm limites de funcionar porque não funcionam numa perspectiva de soberania, e sim de negociações, né? E há momentos em que as concessões elas não têm mais para onde ela ir mais, porque os ganhos já foram exauridos, né? Então esse também é um ponto importante. Então o que a gente vê que em termos temáticos, em que ele vai apostar é nessa questão ambiental, como certificações, selos e tal, né? Bem como também nessa questão de direitos humanos. Né? Então, as empresas, para terem consumo, os selos de empresas B Corp, selos de empresas preocupadas com a questão da economia sustentável,
com a questão, empresas preocupadas com leis afirmativas, com ações afirmativas, né, seriam propostas. Eu não estou falando que isso vai ter êxito, nem estou falando que isso é a minha bandeira. Eu só estou falando que aparenta, para mim, pelo que eu li brevemente, o plano de governo dele, seria algo nesse sentido. Né? Essas novas perspectivas poderiam alterar a realidade da guerra comercial Estados Unidos e China, trazendo um cenário positivo para a ascensão americana. Exato. Né? Ele vai tentar, né, contornar, através dessas questões ambientais, e dentro dessas questões, liderar um novo regime internacional do comércio, pautado em questões de sustentabilidade e leis afirmativas. Carolina, isso fica muito evidente se você seguir o Instagram do Fórum Mundial, se você seguir o Instagram da OMC, às vezes até eu confundo, eu acho que são as duas a mesma coisa, você vai ver muito forte no conteúdo que eles apresentam, você vai ver isso muito forte, essa retórica, um alinhamento absurdo com essa perspectiva de Biden. Se isso vai ser necessário e suficiente para colocar os Estados Unidos, ou reposicionar os Estados Unidos como, né, o líder global, aí eu não sei. Entendeu? Eu acho que o desafio é o que o professor Murilo estava colocando, e é uma questão de você buscar um multilateralismo. Né? Então, eu acho que o próximo estágio da crise cíclica de Arigue seria uma multilateralidade de fato, decorrente de uma multipolaridade real, que vai ser necessária uma multilateralidade, né, de fato. Nem que seja por poucos países, mas pelas grandes potências, mas que a multilateralidade ela seja constituída. Né? Ela seja constituída porque tem a dissuasão do conflito. E o ponto do comércio é sempre um ponto de funcionamento, de presságio a pontos de conflito. Os Estados Unidos não vai incorrer no erro que teve na década de 30, em se abster da liderança global de instituições. Se deixar correr solto, se os Estados Unidos ser o primeiro a ser protecionista, ele vai gerar incentivos para a replicação dessa atitude. Foi isso que o Trump fez. É o que o Biden está tentando. O Trump fez isso porque foi uma medida mais emergencial. E a gente viu que outros momentos históricos, outros líderes fizeram isso. E a gente viu que não deu que preste. Porque acentua a condição anárquica do sistema internacional. Né? Então é o que o Murilo falou mesmo, vai ter que sentar para conversar com os chineses. Né? Vamos ver aqui, André. Nesse sentido, o Green New Deal, isso, o Green New Deal, exatamente, André. Exatamente, cara, o nome é esse. Eu estava aqui, é o Green New Deal, exatamente. O Green New Deal como uma proporcionalidade diferente, Henrique. O Murilo levantou o TTP, quem enxerga está morto. Mas o retorno da dinâmica produtiva interna dos Estados Unidos, via infraestrutura, pode ser um caminho não neoliberal, exatamente. Em contrapartida, se os planos de investimento em infra forem tocados, tende a gerar um maior enfraquecimento do dólar. Isso atrelado às políticas de internacionalização do RMB, né, da moeda chinesa, pode ser um fator importante para a reestruturação do sistema monetário internacional como um todo. E aí, se você tem esse enfraquecimento do dólar, são duas vias muito bem colocadas, André. São duas vias importantes. Por quê? Você vai ter uma via, né, que é um investimento do New Deal mesmo, de uma maior e isso é um ponto de consenso entre republicanos e democratas. Isso daí vai ser um ponto de consenso, investimento em infraestrutura. Só que os Estados Unidos está com infraestruturas defasadas. Infraestrutura de porto, infraestrutura de transporte defasadas. Certo? E pode ser um plano bacana, né, de convivência mútua, de pensamentos distintos na construção de um país, fisicamente. Né? Então, tem esse ponto. O próprio Banco Mundial, né, a atitude do Trump em relação ao BID, né? Ele empurrou goela abaixo, saiu até um artigo que a Clara Lapa, a Ingra, né, acho que a Beatriz escreveram lá na WR, né, sobre justamente isso, de como o Trump coloca goela abaixo, uma coisa que nunca os Estados Unidos tinha feito, uma intervenção tão forte, né, na presidência do BID. O Biden ele vai numa outra perspectiva, de facilitar esses investimentos. Só que é aí que tem a questão do que você chamou, do Green New Deal. Vai ser infraestruturas
vai ter uma preocupação com sustentabilidade. Então, investimentos em infraestrutura vão andar, assim, com questões de sustentabilidade. Algo que é importante para a gente, alunos de relações internacionais. Então, assim, eu acho que esse ponto aí ele é fundamental para a gente compreender. E é um ponto, viu, André, para a gente ficar atento, para discutir como algo que transborda ou que marginaliza essa proposta neoliberal, bicho. Muito, muito boa a sua sacada. E ainda por cima, essa questão do investimento pode, inclusive, gerar uma maior competitividade para os Estados Unidos em relação à questão do RMB, já que o investimento em infraestrutura, o gasto público, vai desvalorizar a moeda estadunidense e, com isso, gerar competitividade. O que eu acho que também pode acabar acontecendo, né, André, e que foi um movimento que geralmente os democratas, para atender, e aí tem que ver qual vai ser a negociação do Biden como setor financeiro, rentista, é a questão do juro. Né? A taxa de juro, como é que os Estados Unidos vai lidar com isso? Né? Os democratas eles têm uma tendência a aumentar a taxa para aumentar a atratividade de capital, né? E gerar uma maior ação de rentabilidade. Né? Mas é um ponto também para a gente compreender isso. Mas para você investir em infraestrutura, você tem que reduzir, né? A taxa de juros. Então, é um ponto também muito assim, de conciliação que vai ter que entrar, né? Falar assim, meu cara, a gente garante internacionalização, mas a taxa de juros vai ter que manter baixa. Porque tem que resolver esse problema doméstico, né, de postos de trabalho e por aí vai. Muito bem. Pronto. E veja que o Green New Deal foi um atacado durante as eleições, né? Não será fácil passar nada, exatamente, né? Da questão, exatamente. Tem que ver isso, como é que vai ser domesticamente, porque ele tem esse desafio, né? Tanto externo quanto um desafio doméstico, né? Muito grande. Costurar, né? Vamos ver a capacidade que o pessoal diz que ele tem, né? De costurar acordos e por aí vai. Professor Bruno Lee, professor, sobre a China, faz sentido dizer que a derrota de Trump foi ruim para o país, visto que Biden pretende retomar suas alianças? Rapaz, boa pergunta, viu Bruna? Não saberia te dizer, não, bicho, assim, de imediato, mas fazendo um exercício, né, de reflexão, o que a gente tem? Por um lado, a China, na verdade, ela quer, como eu falei inicialmente, né, ela mais a Rússia, Xi Jinping mais o Putin, eles querem ver o cirquinho pegar fogo mesmo, né? Se tiver polarização, se tiver guerra civil, melhor para eles lá, né? Um pouco se lixando. Não tem como afirmar exatamente, né? À primeira vista, sim, né? Um revés, eu estava falando isso justamente com uns amigos, e na primeira vista eu vejo como um revés para a China, porque ele vai ocupar, vai reintegrar posições nessas instâncias multilaterais, né? Mas, por um lado, né, você vai ter esse revés, né, da China em relação às instâncias que ela vai ocupar, e por um outro lado, né, vai arrefecer, né, a China vai arrefecer barreiras tarifárias, né, de imediato. Então, assim, de imediato, eu acho que a gente pode colocar em termos de prazo, em curto prazo, para a China vai ser talvez melhor, em curto prazo. Né? Mas em torno de médio, né, e longo prazo, a China vai ter que, né, vai ser mais difícil para a China, porque vai entrar em disputa, né, os Estados Unidos vai repreencher posições nas instâncias multilaterais. Diga, Murilo. A pergunta de Bruno, realmente, a gente vai por, enfim, projeções, né? Mas eu queria puxar mais para a perspectiva do lado chinês, né? É muito difícil identificar a estratégia da China, né? Enfim, a própria condução, né, do avanço chinês é um avanço muito parcimonioso, né? A cultura chinesa é uma cultura milenar, né, que tem essa característica de uma condução estratégia bem pontuada, né, bem progressiva, bem estruturada, ou seja, a percepção nossa de curto prazo é diferente da China, né, de curto prazo. Então, enfim,
E aí, já que a gente estava falando em tabuleiros, né, em peças de jogo de xadrez, né, enfim, a China já tem uma estratégia montada independente, né, dessa condução de Trump ou Biden especificamente. Então, é muito possível que a condução se mantenha basicamente a mesma, né, a One Belt Road, enfim, não muda praticamente nada dentro disso, né, dentro dessa condução e das próprias relações estratégicas comerciais da China. Então, enfim, é muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa em relação a isso. Como eu falei, à primeira vista, sim, né, você tende a achar que seria melhor, né, para os chineses um Trump que ladra, mas não morde, né, e que, enfim, só faz afastar, né, as alianças mais tradicionais dos Estados Unidos e deixá-las, né, de fato, sem um suporte, né, da maior potência mundial. Então, para a China, de fato, era bom. Mas eu acho que a condução da China independe de Trump ou de Biden. Eles vão seguir na mesma balada, no mesmo caminho, no mesmo pensamento estratégico que eles já teriam. A China, né, indo na esteira do que o Murilo está colocando, a China, dentro daquelas categorias do NAI e do Kelheim, a China ela é um país, em termos relativos, né, com uma baixa vulnerabilidade. Né? Ela consegue reagir muito rápido. Né? Ele tem uma capacidade de reação forte e também de uma certa baixa sensibilidade. Né? Por ser autárquica, sem saber produzir, ela tem uma capacidade mais de sensibilidade. A questão da China, né, em termos estratégicos, ela está muito vinculada à questão alimentícia, de segurança alimentar. Né? E dentro dessa questão de segurança alimentar, os Estados Unidos é um fornecedor estratégico e se torna mais importante ainda quando você tem um país que é concorrente dos Estados Unidos na produção agrícola, que é o Brasil, que está submetido à própria lógica dos Estados Unidos. Então, assim, a questão agrícola alimentar é um ponto importante. Isso pode ser usado, inclusive, pelo próprio Biden, né, dentro desse processo, né, de negociação, e que foi o que o próprio Trump usou. Agora, como o Murilo estava colocando, da questão do One Belt, One Road, das políticas, né, do Banco Chinês de Desenvolvimento e tal, embora isso não mude, é capaz da China não ter muitas modificações, embora está tendo adaptações já, né, antes da própria vitória do Biden, em 2019, as instituições financeiras e de investimentos chinesas, elas vêm alterando o padrão, vêm tendo um maior rigor na análise dos créditos, do pedido de investimentos, de financiamento. Então, está tendo um maior rigor nesse sentido. Porque o que vai acontecer? O Banco Mundial, né, as instituições multilaterais e as instituições que os Estados Unidos têm uma permeabilidade, têm uma capacidade de influência muito grande, vai começar a competir com a China nesse sentido. Já que o Trump antes esquecia isso, vai começar a competir com a China nesse sentido. Né? Então, vai virar alternativas de recursos, né? de recursos para alternativas de recursos para investimentos em infraestrutura, né? De recursos para investimentos em plantação, né? E tudo muito nos Estados Unidos vai ficar muito atrelado a essa questão ambiental, a essa questão de leis afirmativas. Agradecer aqui a participação da professora Rafaela, que entrou aí agora, né? Também a participação do meu amigo aí, que é o Davi, né? Davi Pires, aí, quem foi, inclusive, com quem eu estava discutindo essa questão que Bruna perguntou, né? Em que eu falei que a ascensão chinesa ela pode trazer um revés, a ascensão de Biden, né? Ela pode trazer um revés significativo à China. A gente estava falando sobre isso hoje de manhã, ontem. Pode trazer um revés à China nesse sentido, né? A ocupação de instâncias e tal. Mas, em curto prazo, né, vai buscar um canal de diálogo que facilita, e não uma relação tão tough, né, tão difícil que os Estados Unidos estabeleceu. Diga, Carolina. Acho que tá bom, né? De papo já falei demais. Oi, prof. Não, pelo contrário, tá muito bom o papo. E, inclusive, do que o senhor já começou pra gente uma vez, em relação à China Ming e o período também da educação confuciana. Então, a gente percebe que a China ela sempre tem uma maneira de se moldar, independente do governo que esteja no Ocidente.
Então, algo assim que eu penso sobre essa nova realidade é que, apesar de alguns desafios que podem ter para a China também, ela vai se mudar conforme o que ela for vendo, porque na China Ming mesmo você vê que teve aquele fechamento de barreiras através da educação confuciana, porque tinha disputa dos mongóis e outros povos do Ocidente querendo atacar a China. Então, ela estava crescendo, porém, naquele momento, mesmo com o Ocidente querendo trazer novas formas de acordo, ela pega meio que fica com o pé atrás. Eu acho algo muito legal sobre a China hoje é que ela soube lidar com isso e trazer ao seu favor. Então, eu acredito que o que pode acontecer hoje dentro desse governo de Biden ela pensar em novas formas em que isso traga ao seu favor através dessa nova aliança, desse retorno de aliança que os Estados Unidos vai fazer com a China. E como o professor Murilo falou, mas eu também que a curto prazo tem características desfavoráveis para os Estados Unidos, mas logo após a China pode começar a pesar a influência americana, né, novamente, a sua ascensão. O confucionismo é algo latente. O pessoal coloca a China como comunista, né? Mas o comunismo que se adaptou ao confucionismo, né? A gente tem que entender isso. Esse processo de planejamento chinês é forte. Bruna, eu recomendo você ler esse link que eu passei aqui agora, que é uma entrevista, né, no Estadão do Robert Zoellick. Robert Zoellick, ele ficou famoso no Brasil porque o Lula chamou ele de sub, em 2002, mas ele foi um cara que começou a ganhar muito espaço e chegou a ser o segundo nome no Departamento de Estado durante o governo Bush, também o presidente do Banco Mundial, entre 2007 e 2012. E aí ele fala de que o Biden, a frase marcante dele, que é como o Murilo estava falando, né, terá de buscar cooperação com a China. Biden terá que buscar cooperação com a China, né? Então, é um cara que conhece muito e que está falando, né, desse processo aí. É importante também ficar esperto para o plano quinquenal, né, do Partido Comunista Chinês, que eu não tive tempo ainda de parar para ler, mas é importante ficar atento para isso. Enquanto o Murilo vai falando aí, eu vou ler aqui o comentário do professor André, que é um pesquisador do LabMundo, lá da UFBA, né, e é do nosso grupo de pesquisa também, eu, Murilo, professor Moisés também, os alunos, né? Paulo Vitor, Gabriela, Ingra, Carol, né? Salatiel também, né? Todo mundo lá na ação. Enquanto o Murilo está falando, eu estou lendo aqui para depois eu sintetizar e passar para vocês. Vai lá, Murilo. Não vou falar nada mais longo, não. É só para primeiro contar uma história que o professor Pedrão contou para mim uma vez, assim, enfim, é interessante, né? Ele contando que acharam 12 tumbas na China na década de 70, na dinastia Ming, né? E eles abriram uma tumba e deixaram as outras 11 das próximas gerações abrirem. Ele fala que isso demonstra exatamente como é a percepção de tempo dos chineses, bem diferente da nossa, porque se achassem tumbas no Brasil, iam abrir 13. Então, isso já demonstra um pouco, né, essa diferença de percepção temporal. Exatamente, velho, exatamente. Eles não têm mito fundador, né? Um conhecido nosso aí que também falou uma vez isso, eu fiquei, rapaz, refletindo muito forte sobre isso. Eles não têm mito fundador, né? Não tem negócio de Adão e Eva, né? Os caras são tão antigos que a questão deles é as dinastias. E André só falou o que eu falei sobre a questão do plano quinquenal, só que ele conhece, ele leu o plano quinquenal, eu não li. E aí ele já falou do plano quinquenal de 21 e 25, tem alguns highlights, tem algumas variáveis importantes, a produtividade atrelada à inovação tecnológica, né, que a gente vem falando sobre isso aqui, vai ser um ponto dos Estados Unidos, né? E maior abertura comercial, né? A quinta Expo Xangai sinalizou redução de tarifas de importação de vários produtos, né? Então, olha só, a China, obviamente, né, como qualquer país muito competitivo no comércio internacional, vai ser a favor da abertura comercial, óbvio, né? Qualquer país que tem uma capacidade de botar um produto pelo muito do que o outro país coloca, ele quer abertura comercial. Então, a China vai se manter como uma liderança chutando a escada. Exatamente, André.
Então, a China ela vai se manter na liderança desse processo de abertura. Os Estados Unidos vai ficar difícil para os Estados Unidos. Fica uma posição contraditória para os Estados Unidos, ele se opor contra. Então, como é que ele vai se opor contra? Ah, não, tem que ser sustentável, tem que ter uma preocupação com a questão da reparação, com a questão dos direitos humanos, que é algo importante e que tem uma capacidade de redistribuição de riqueza de fato. Mas esse daí é um ponto importante. Né? O foco externo quer fortalecer o papel da moeda e centralizar parte de suas cadeias produtivas. Essa questão do papel da moeda chinesa é um ponto mais delicado, né, que a gente pode ver, porque é a forma que pode mais corroer a bomba monetária estadunidense. Lembrando também que a China ela não participa de nenhum acordo nuclear. Né? Então, é uma coisa até interessante para ver como é que o Biden vai lidar com isso. Né? Embora ele está se posicionando aí, Murilo e André, que sabem nessa área aí, mas o Biden está interessado em renovar o START, né? O START 2 e por aí. Murilo aí, com seu conhecimento na China, taoísmo, preocupação com o caminhão. Muito bem, pessoal. Eu não sei, não tenho mais o que falar. Eu queria agradecer a participação de todos, né, que tiveram aí. Eu acho que o papo foi esse. Obrigado muito a intervenção aí de Paulo Vitor, de Murilo, né, de André, né, Brisa, a professora Rafaela, que chegou aí rapidinho, né, no finalzinho. Tiago, seu papo, sua discussão ambiental, Tiago, vai ganhar muito peso com Biden, viu, meu caro? Veja isso aí. Né? Bruna, obrigado pelas perguntas, né, pelas provocações. Carolina, o pessoal do NERI, muito obrigado pela participação de vocês, pelo convite, né? Muito sempre parabenizar a ação de vocês, a coordenação do professor Felipe, também, né, aproveitar aí e falar da WR aí, que o professor Murilo vem coordenando de uma forma assim, interessantíssima, né, as ações do pessoal da WR também. Parabenizar Ana Flávia pela live de ontem, amanhã, acho que amanhã é isso que a gente vai ter, né, dessa discussão de novembro, né, da consciência racial, na questão do novembro, né, mês de novembro, e aí vai ter também a live, né, já com a diretora da escola, então, assim, muito bacana, né, o nosso curso, eu tenho muita, sempre falo isso, mas eu tenho muita, sei lá, eu me sinto muito contemplado, né, muito realizado e orgulhoso de participar, né, desse grupo, desses professores, né, Rafaela, professor Murilo, professor Moisés, professor Felipe, e também, né, de poder interagir com vocês e ver as coisas que vocês fazem, que é uma coisa assim surpreendente, tá bom? Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigada pela webinar de hoje, ela foi incrível, o senhor mostrou cada ponto, desde da época assim, da história, a gente entender a importância dos Estados Unidos, né, que ele sempre teve essa característica dos seus estados serem independentes, como o senhor mostrou para a gente na história das relações internacionais. E agradecer mesmo, porque tanto o senhor como os professores nos inspiram a ser internacionalistas melhores, e hoje foi uma palestra sensacional, acredito que todo mundo aqui amou a palestra, então muito obrigada por ter aceitado o convite, espero que todo mundo tenha gostado também. E agradecer ao pessoal que também veio para o webinar de hoje, espero que tenham gostado e estejam nas próximas também. Ficou gravado, né? Eu gostaria da gravação depois, tá bom? Pronto, ficou sim, vai ser postado no YouTube hoje mesmo. Ótimo, ótimo. Eu quero o link. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. E se vê aí nas aulas.